os teus objetivos. Depois você pode até dizer, para dar cabo desses objetivos, você apresenta ali um parágrafo que introduza a sua metodologia. Mas não assim, dessa forma, eu achei que deixou exaustivo. E além disso, você me traz a metodologia antes dos objetivos. Então eu falei, nossa, ele está falando uma metodologia, mas eu nem sei o que ele quer atingir. Entendeu? Então os objetivos são depois. Então para mim tem vários problemas que ficam enviesados quando se está lendo. Então para mim leva o teu percurso, leva essa parte lá para o teu capítulo 5, coloca como percurso metodológico, análise, assim, melhora, leva tudo isso para lá e aí a gente entende que está tudo lá. Inclusive resolve o que o Oscar falou, porque você deixando lá dizendo o questionário foi feito em 2018, que está muito aqui no começo, você não precisa ficar repetindo o ano lá, porque já está naquele capítulo, fica muito mais próximo para o leitor. Tá? Então essa é uma sugestão. Além disso, você não coloca as suas considerações finais, quando está no sumário, como capítulo. Né? E aí, quando eu comecei a olhar isso, para mim era umas considerações finais da análise do questionário. E, na verdade, não. Considerações finais do trabalho como um todo. Então, é um 6º capítulo. Tá? Então, isso ficou faltando aqui. Vou pular várias coisas, não se preocupe. Eu acho que você realmente acatou coisas que a gente... Tudo que a gente colocou na banca. Acho que quando da qualificação você estava querendo atacar várias frentes e pelo tempo do mestrado e tudo mais, eram vários problemas de pesquisa. Eu acho que você centrou num problema e foi mais a fundo nele e foi bem na linha do que nós tínhamos colocado para você. Quando você coloca aquele edital da UniOeste como figura, eu não entendi. Porque, assim, lá na página 46, você cita trechos de documentos. Então, você fala, olha, na lei tal, no decreto tal. Então, por que não fez a mesma coisa no edital? Entendeu? Não faz sentido ter um pedaço de um edital. Então, você coloca, olha, no edital tal, de número tal, do ano tal, constou isso. Coloca o trecho ali, é uma citação, a EBNT explica muito bem como fazer isso daí. Em relação à fala do Oscar, lá na página 46, mesmo, que você fala desse APUD, aí da citação do Marx, eu tiraria isso daqui. Porque, assim, não precisa essa discussão, entendeu? Tirar esse parágrafo ou deixar esse parágrafo, em nada vai mudar o seu trabalho. E você não discute esse trabalho depois. Se você pegasse isso daqui e discutisse com os seus dados, faria sentido ter a fala. Mas você não faz. Então, por mim, eu ficaria na citação de Antunes e Pinto e não entraria no porquê de onde eles chegaram nas conclusões dele. Porque está muito incipiente. E eu não sei se vale a pena você gastar tempo engordando essa parte. Tá? Então é uma decisão aí entre você e Tamara. Na página 49, tá? Aqui começa uma coisa assim. Quando a gente fala de objetos, né, inseridos no texto, a gente tem quadros, tabelas e figuras. A gente não tem gráficos. Gráfico é uma figura. Tá? Então você veio lá, você tinha a figura 4, aqui o seu primeiro gráfico ele seria a figura 5. Então seria a figura 5, gráfico de distribuição dos intérpretes por idade. Entendeu? E aí você discute o gráfico que foi apresentado na figura. Então às vezes as pessoas a imagem, não tem imagem, é figura o objeto que a gente coloca. Tá? Então acho que isso fica bem mais legal e está bem mais dentro do que a norma. Então o gráfico ele vai no rótulo. A figura 5, o gráfico da distribuição de tal coisa. Aí depois você coloca, olha, o gráfico da figura 1 nos mostra que, entendeu? Você continua tratando do gráfico, mas ele é um elemento inserido no formato de figura. Tá?
a parte de você não ter a procedência dos sujeitos, você pode discutir lá nas limitações do seu trabalho, nas conclusões, nas considerações finais. Eu acho que isso é importante. Tá? O problema da 52 virar 62 e depois 62 foi essa questão de você inseriu esse quadro, esse gráfico, e quebrou a seção na hora que você mudou a orientação da página e ele bagunçou a formatação, então, em termos de enumeração. E para mim não faz sentido esse gráfico estar aqui, ele não é tão grande, ele pode estar colocado certo e segue o rumo como você estava fazendo. Além de você não ter explicado algumas tabelas, o gráfico 7 e mais um outro você sequer citou. Então sempre eu vou dizer, eu coloco lá o nome da figura, o nome da tabela, porque eu vou usar. Entendeu? Então é o mesmo sentido de estar nominando, eu estou nominando meu cachorro, eu estou nominando meu filho, eu estou nominando minha tabela, entendeu? Eu vou chamar depois dessa forma. Né? Então por isso que nem tem ponto final, que é nome. Então acho que tem que cuidar disso e sempre citar, explicar. Né? E aí, eu acho que assim, como todos falaram, eu gostei você chegou, fez uma boa análise, mas eu senti falta aqui, nos seus dados, de fazer os dados da sua pesquisa conversarem com os dados das outras pessoas que trabalharam com o interno. Então, na sua apresentação, você coloca um trabalho de 2017 e diz, olha, esse trabalho ele falou de carga horária excessiva, de 40 horas, etc, etc. E isso tinha que estar aqui. Porque daí você diz, olha, fulano lá em 2017, ao fazer um trabalho com o intérprete, averigou que blá, 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 blá. Isso corrobora o que a gente identificou e, além disso, a gente viu X, Y, Z coisas. Então, faltou você conversar com o teu referencial teórico, com os outros trabalhos que você viu nessas dissertações e teses que você levantou, que fizeram o trabalho. Porque aí dá sustentação, mostra que o seu trabalho não está desarticulado dos outros e que os seus resultados não são estranhos aos outros, né? E em que você avança também. Então fica mais fácil de notar a contribuição. Aí um detalhe, quando você falou que te causou estranheza a questão das pessoas dizerem, não, eu estou concentrado e, por um outro lado, dizendo que eu não lembro as palavras. Para mim não causou estranheza, porque uma coisa eu estou aqui fazendo, estou há várias horas trabalhando, né? E eu estou antenado em tudo que estão falando. Então isso é um tipo de recurso que eu uso na memória. Por um outro lado, eventualmente eu quero fazer uma fala de lembrar um autor que eu não lembro do autor. Então são duas coisas diferentes. E eu poderia não lembrar do autor mesmo estando de manhã. Então por isso que para mim não teve estranheza. Essa foi o hipótese. São esforços separados? Então, no limite do que a gente pode dizer com esses dados. Exatamente. Então você pode dizer, não sei precisar, mas posso ir por essa veia interpretativa ou por aquela, para não ficar isso em aberto e para ser na ideia do trabalho totalmente autocontínuo. Né? E aí, nas considerações finais, né, eu achei assim, você falou bastante, né, não falou nada errado, mas falou muito e falou pouco, se você consegue me entender. Né? Tem coisa que não precisaria estar, por exemplo, você fala todos os autores que investigaram, quer dizer, isso já ficou claro, não precisa resgatar tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 autores. Eu não vou olhar de novo aqui, eu já vi o que você usou deles. Então isso para mim é desnecessário. E tem muita coisa que você coloca aqui nessas considerações que deveriam estar no capítulo anterior. Então você fala assim, olha, quer ver, deixa eu pegar um exemplo só, isso tem mais de uma página. Então na página 80, você fala, o gráfico 8 mostra, o lugar de falar do gráfico 8 é na análise dos dados. Não é aqui. Entendeu? Aí você fala, na tabela tal era lá.
Então, quer dizer, olha, eu não falei tudo que eu tinha que falar, deixa eu falar agora. Não, você tem que falar lá. Entendeu? Então, por isso que eu digo que dá para enxugar aqui. Então, nesse capítulo, o que eu espero efetivamente? O que você concluiu, quais são as suas limitações, quais foram as contribuições e quais são as perspectivas. Entendeu? Então, acho que você deveria olhar isso, tirar o que é da análise e jogar para lá. Então, identificando 69%, sei lá, na discussão. Tá? Aqui são conclusões gerais do trabalho como um todo. Eu não posso mais ficar me remetendo aos dados, porque eu já trabalhei os dados. Tá? Quando você fala na página 81, né, você cita quadros e logo depois você vem com 2 pontos e começa a conclusão. Mas aí eu falo, são conclusões a partir da quadros ou conclusão do seu trabalho? Conclusão do seu trabalho, mas como está itemizado, causa essa confusão para o leitor. Tá? Então eu acho que também deveria haver. Quando você fala, na linha do all contigo, né? Quando você fala assim na página 82, no segundo parágrafo, consideramos que as instituições educacionais precisam passar por um profundo processo de reorganização a fim de permitirem. Mas qual é esse processo? Dizer que precisa passar por um processo não me diz nada de concreto. Precisa mudar, ok, mas mudar a partir do quê? Para onde? Então, assim, na minha leitura tem que indicar mais coisas. Porque se eu falar assim, ó, lê a dissertação do Douglas e começa a pensar num processo de organização. Como? Entendeu? Ah, tá, eu ter mais intérpretes, ter concurso, posso ter que ficar pensando coisas, né? Mas não necessariamente na mesma prioridade que você pensou, na mesma sequência, enfim. Então, acho que deixar a coisa mais realmente amarrada. E aí, quando você fala, e aí faltou também, de novo, aqui faltou dizer, olha, os meus dados revelam que não há política pública para o intérprete. Entendeu? Você não disse isso. A Silvana concordando comigo. Porque assim, você falou, mas no final não disse assim, olha, é através de pensar dos governantes de uma forma séria, de uma forma que isso vai mudar. Entendeu? Então isso para mim foi o que mais faltou aqui nesse capítulo. E aí, tem 2 coisas que eu acho que de novo você vai precisar se aprofundar, porque não são triviais. Então, quais são? A questão de você... esse eu não fiz agora. Tá aqui. Aqui. Onde você fala de criar o repositório. Sim, mas onde que página que você falou aqui? Eu anotei, mas... Sim, mas na anterior tem isso também. Mas eu vou falando enquanto isso aqui. Do cadastro eletrônico, primeiro que eu acho que é assim, são 2 coisas. Tá aqui, na página 78. Você fala, criar um repositório nacional de domínio público. Né? Então aqui, quando eu vou criar um repositório nacional de domínio público, eu tenho já um problema, que é um problema técnico. Então quem vai fazer? Porque não é criar uma página web, eu preciso criar um banco de dados que armazene, que recupere informação, que tenha padrões de informação, que me dê requisitos para o que eu vou colocar aqui. Então eu tenho primeiro uma restrição técnica que eu preciso de gente da área da computação. Quando eu vou para o reconhecido pela comunidade surda, então assim, mas para ser reconhecido pela comunidade surda, ela tem que ser uma iniciativa que venha desse grupo ou esteja no bojo das discussões desse grupo. Né? Dividido por áreas de interesse, posso buscar. Então, assim, eu acho que aqui, se você for pensar em deixar isso, eu acho que é importante deixar, tem que detalhar mais, sabe? Porque, assim, eu sou da área de computação. Se eu fosse pensar, tá, vou criar um repositório, eu não saberia que dados colocar desse repositório. Eu não sei o que seria importante modelar um banco de dados e tudo mais, entendeu? Então, acho que essas coisas precisam ser realmente
né, esmiuçadas. E, de novo, quando você fala no cadastro validado pelo MEC, hospedado numa instituição, então, assim, é bastante complicado, porque as instituições não têm pessoas para gerenciar repositórios. Né? Então, assim, eu te dou um exemplo que nós temos uma revista dentro de uma comunidade que ela está dentro de uma universidade federal. E, na verdade, ela tinha que estar num nível diferente. E acaba gerando um ônus para aquele grupo de pesquisa, porque aqueles professores que assumiram levar para lá, eles acabam tendo que fazer o gerenciamento, porque não tem técnico. Então, assim, e é possível porque é dentro de uma área da computação. Se fosse fora, não sei como seria a gestão de forma efetiva. Né? Então, todas essas coisas têm que ser discutidas de forma com mais cuidado. Porque dizer, olha, é importante, tem que ter, ok, mas quais são os percalços, o que deveria ser feito, quais seriam os caminhos das pedras, entendeu? Porque não só requer elementos de pesquisa, mas requer elementos de infraestrutura, que aí é o que a gente realmente não tem como pesquisadores, adquirir. Né? Então, são esses elementos. E aí, quando fala de políticas públicas, só fechando ali, né, incluir a questão da não existência de atividades, tem várias coisas que eu achei que se deveria discutir aqui que eu não vi. Né? Por fim, nas suas referências, tem algumas coisas com erros de formatação, algumas coisas que estão faltando informação em algumas referências. Eu apontei 3 ou 4 elementos e deixo o resto para você brincar de revisão. E aí, eu não sei, embora você pegou aqui um print de todo o seu questionário, que foi dando print de todas as delas, eu achei que ficou assim, coloca o cabeçalho e coloca as outras partes só, sabe? Elimina, tira esse monte de cabeçalho várias vezes com tamanhos diferentes, assim, ficou parecendo uma coisa jogada, né? E tal. E aí só no final, você está confundindo apêndice e anexo, que o parecer do CEP é o anexo 1, não apêndice 2. Tá? Mas são detalhes, eu acho que a pesquisa a gente acaba por decurso de prazo e não porque acabou o trabalho, né? E é o papel da banca apontar essas coisas e com um olhar externo fica muito mais fácil. A gente fica muito publicado no texto mesmo, o aluno e orientador, e a gente não consegue enxergar mais algumas coisas também. Então, nosso papel da banca aqui fazer esses apontamentos todos visando, né, que realmente seja um trabalho autocontido, que contemple todas as coisas para ficar aí para a comunidade como um bom instrumento de pesquisa. Mas é isso, parabenizo e agradeço e encerro minha fala. Silvana quer falar? Sim. Desculpa interromper você, professora Tamara, mas assim, acho que os 2 professores colocaram é muito pertinente, sem dúvida nenhuma. E eu deixo como sugestão, se vocês acharem viável, que talvez aponte para o desenho de políticas de tradução. Políticas de tradução é um campo dentro dos estudos da tradução que discute, entre tantas outras coisas, justamente a implementação de tradução. E aí, para dialogar com essa colocação que o professor fez, da dificuldade de implementar isso, que realmente não é uma coisa fácil, eu acho que você já poderia sugerir, Douglas, a criação de uma comissão técnica pelo Ministério, que essa comissão técnica, composta por pesquisadores da área de línguas de sinais, pesquisadores da área de ciências da computação, e aí você e a professora Tamara e os demais professores podem, inclusive, colocar perfis de pesquisadores para que façam um projeto piloto, por exemplo, na região sul, se for o caso, não sei como seria desenhado, mas assim, a criação de uma comissão técnica a serviço do Ministério que pudesse pensar numa plataforma em que pudesse, num primeiro momento, se dividir por áreas. E aí, acho que seria interessante colocar as áreas que são mais vulneráveis na interpretação de língua de sinais no âmbito educacional.
Porque daí você consegue dar um norte colocando um projeto, desenhando uma comissão técnica pelo Ministério, essa comissão técnica com base num projeto interinstitucional, aliando inovação tecnológica, tradução, terminologia e educação. É uma sugestão que eu deixo, caso achem pertinente. Eu achei uma excelente sugestão, agradeço assim, pela generosidade, né, com que essa banca avaliou o trabalho, e que realmente um trabalho de mestrado ele não termina pelo assunto, ele termina pelo prazo, né? 2 anos é pouco, poderia se ficar mais e ver melhor os detalhes, é sempre tudo muito correndo, né? Mas enfim, eu agradeço a presença de todo mundo aqui e sugiro agora que as pessoas se retirem uns minutinhos da sala para a banca poder deliberar. Encerrar as transmissões, menos a da Silvana. Eu acho que